Irmãos, a nossa mensagem, a nossa reflexão hoje vai falar sobre o perdão. E aí nós vamos meditar um pouquinho e trazer ao nosso coração a seguinte reflexão: a base para o exercício ou para a prática do perdão. Com que base? Qual é a base para que nós possamos exercer o perdão? É fácil de falar, difícil de exercer, não é? Mas é o que Deus quer, é a vontade de Deus. Mas nós precisamos ter base para isso e de forma coerente com a palavra de Deus buscar para nós respostas sobre o tema, sobre o assunto, para que a gente possamos, entendendo, fazer aquilo que Deus quer. Porque você sabe, eu sei, não é fácil. Não é fácil. E o mandamento é uma decisão. Ou o perdão é um mandamento e uma decisão. Não é um sentimento. E você, portanto, precisa estar decidindo. Perdoar, deixar a mágoa de lado, o sentimento de vingança de lado, para perdoar. Ou não é isso que Deus quer? Então, como bons cristãos, eis um tema para que nós possamos estar refletindo. Eu vou iniciar com 2 textos, mas eu vou ler primeiramente um texto, posteriormente a gente vai ler um outro texto, tá certo? Se der tempo. Mas nós vamos começar com o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Mateus 18, 21, 35. Bíblia aberta nesse texto, é um texto um pouquinho extenso, mas está dentro do assunto. Mateus 18, 21 ao 35. Basicamente, nós iríamos trabalhar o versículo 23 ao 35, mas eu vou começar do 21 para contextualizar aí. Eu não sei como é que diz na sua versão o título para essa passagem, mas se trata de uma parábola. E aí na expressão aqui, do servo que não queria perdoar. Não sei se na sua está escrito assim. Mas o texto refere-se para nós e traz uma ilustração para que a partir desse texto nós possamos aprender a entender isso. Não é para imitar o servo que não queria perdoar, mas Jesus usou aqui a ilustração para a gente entender que se deve perdoar. 21 diz: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E a pergunta de Pedro tem uma base dentro de um contexto em relação ao Antigo Testamento. Pelas vezes em que Israel, ou o povo de Deus, pecava, transgredia. E por 1, 2, 3 vezes, Deus ali então permanecia com castigo. Como que o perdão não tivesse que ser agora. Então Pedro faz essa pergunta a Jesus, e ele diz até 7 vezes. E aí Jesus agora, dentro de um contexto de uma nova aliança, a aliança da graça de Deus, Jesus diz assim, versículo 23, versículo 22, Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus aqui não estava brincando de matemática, não. Porque talvez se você for para a calculadora ou fazer aí, você talvez encontre o valor. Jesus apenas estava nos dando a extensão, a necessidade de algo contínuo, se assim necessário for, quando houver arrependimento. É preciso perdoar. Por isso, versículo 23, o reino dos céus. E aí agora ele traz para nós essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei
e resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Aqui também nós encontramos uma outra realidade de um fato que Jesus traz dentro do contexto para lembrar do passado. E aí vocês sabem que nas histórias bíblicas, as pessoas que tinham suas dívidas, muitas vezes os filhos era dado como pagamento. A viúva de Sarepta é um exemplo. Quando os cobradores chegaram para buscar os seus filhos, dada a dívida contraída do esposo, ela não tinha com o que pagar. Então os filhos eram levados como pagamento. E Jesus usa essas coisas para que eles pudessem entender. Era muito peculiar que no tempo eles compreendiam muito bem essa parte. Mas, ou então o servo, caindo aos pés dele, do Senhor, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. 27. E o Senhor daquele servo, qual é a expressão que tem na sua Bíblia? Compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe parte da dívida, a metade, toda a dívida. Perdoou toda a dívida. Não quis nem ter paciência para esperar um tempinho mais. Perdoou. Perdoou a dívida. Tudo bem até aí. Quem não gostaria, não é, irmão? Quem não gostaria? Vai que você deve muito aí, alguém chega, não precisa pagar mais não. Só que aqui é uma questão que traz para nós lição espiritual. Então, saindo, porém, aquele servo, aquele mesmo, que teve a sua dívida perdoada, que foi beneficiado pela compaixão do Senhor, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia, quanto? 100 denários. Valor muito inferior aos 10.000 talentos. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, preste atenção, irmão, ele fez a mesma coisa que ele havia feito para com o seu senhor. O homem também caiu aos seus pés e pediu a ele: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Espere mais um pouquinho. O texto diz, versículo 30, ele, porém, não quis. É uma decisão, irmão. Ele não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Aí agora vem uma ação daquele que sabe, contempla e vê todas as coisas. Porque nós gostamos de ser beneficiados. Nós queremos ser amados, mas não amamos. Queremos ser perdoados, mas não perdoamos. Queremos que os outros façam a nós, mas para fazer os outros, a dificuldade é grande. Nós queremos ser compreendidos, aceitos. Mas quando chega na hora de aceitar e compreender os outros, espera aí. Olha o que acontece no versículo 31.
vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado. Está escrito assim: malvado, cruel, ingrato e outros adjetivos que você queira usar aqui. Como seres humanos, algumas coisas que a gente vê, observa, nós ficamos indignados. Até tristes. Aqueles homens, sabendo disso, ficaram tristes. Foram dizer ao seu senhor, e o senhor certamente também não se agradou disso, e vai fazer o ajuste de conta. Então o Senhor, chamando aquele servo, versículo 32, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você não deve também, eu não devia também ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? É compreensível isso? Pois é, às vezes Deus está falando com a gente assim, irmão. Deus está falando conosco assim também. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignado, ou indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos seus carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E Jesus deixou uma lição para nós: assim também o meu Pai que está no céu fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Uma das coisas, irmãos, que deve ser compreendida na vida cristã é o perdão. O perdão que eu e você nós recebemos de Deus. Isso deve ser compreendido. Porque se nós não fazemos aquilo que Deus realmente fez por nós e nos ordenou fazer isso, certamente nós ainda não entendemos. Então, uma das coisas que deve ser compreendida na vida cristã é o perdão que recebemos de Deus. O perdão que eu e você, que o crente recebe de Deus, pela misericórdia, compaixão de Deus em nossas vidas. Esse perdão que eu recebo, que você recebe, ele não tem base em méritos próprios, nosso, ou em qualquer tipo de obra, ou pagamento, ou sacrifício pessoal que eu possa fazer para ser justificado diante de Deus. Eu não tenho condição para isso. Nós não temos condição para isso. Então não pense eu, não pense você, que o perdão que recebemos de Deus é fruto de algo que eu fiz, ou por um ato de justiça próprio meu, para obter o perdão. Não é. Recebemos o perdão de Deus, não por ato de justiça própria, nem por obediência à lei. A justificação e o perdão não vêm pelas obras, mas pela fé. Romanos 3:21. Coloca esse texto aí para o pessoal colocar os olhos. Romanos 3:21 ao 25 vai tratar sobre essa questão aí.
a obra que Jesus realizou, nos ofertando, trazendo perdão, que vem pela fé. Eu não vou ler o texto todo, mas do 21 ao 25 vai estar retratando exatamente essa verdade. Um outro texto ainda, Gálatas 2:16, eu posso conferir, que é apenas o verso 16, e leio aqui com vocês. Gálatas 2:16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Também temos crido que em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será perdoado ou justificado. Então não é. A base do perdão divino, irmãos, é a graça de Deus e o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Amém? A base do perdão que nós recebemos de Deus, o perdão divino, é pela graça e o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que dizia eu no início que o texto lido traz para nós de forma clara uma ilustração do perdão do homem, preste atenção, do homem em direção ao próprio ser humano, ou ao homem. Logo, o que Deus requer de nós é relacionado ao que Deus fez por nós. Então, se eu recebi perdão de Deus, por que eu não perdoo os outros? Aquele senhor, ele ali, chegou para o servo que não perdoou o seu conservo, e disse: eu não perdoei a sua dívida? Não devia você também perdoar a dívida, quando você me implorou? E aí ele traz para uma questão, irmãos, de relacionamento. De pessoas. Porque Deus sabe muito bem a condição humana. E como falamos de pessoas, de gente, nós temos qualidades e defeitos. E nós vamos nos relacionar com as pessoas, conviver com as pessoas. Às vezes dentro de casa, você com alguém da família, você entra em conflito, em atrito, em problema, em dificuldades de relacionamento. Sim ou não? Você às vezes está brigando com seu irmão de sangue. Você está brigando, discutindo, chateado, com raiva do seu pai, da sua mãe. Ou de alguém que você possivelmente não gosta muito. Os versículos 23 ao 35 do texto vai tratar exatamente do perdão recebido e que deveria se estender também ao outro, assim como foi recebido. E a verdade é que todo crente ele precisa entender e estender aos outros o perdão e o amor de Deus que lhe foi estendido, ou que foi ofertado, dado. Na prática, isso significa que assim como Deus nos perdoou, em Cristo nós devemos perdoar uns aos outros. Nós somos ordenados, recomendados. Efésios 4:32, por favor. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes,
Sede uns para com os outros, como? Benignos, misericordiosos. Na parábola, quem prestou, mostrou gesto de generosidade, de misericórdia e de benignidade. Quem mostrou isso? O Senhor. O servo malvado. Olha a mutualidade. Antes sede uns para com os outros. A expressão uns para com os outros está falando de mutualidade. O que é mútuo? Recíproco também. Sejam benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. O exemplo vem de onde? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se não é isso, irmão, a base para nós. Como também. Aí vamos só pensar aqui um pouquinho. Como também. Você acha que eu e você merecíamos o perdão de Deus? Ah, porque eu sou bom, eu merecia. Nós não merecíamos. Então, a expressão é, como também Deus os perdoou em Cristo. Uma outra versão do mesmo texto diz, sejam bondosos, compassivos, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. E nesse sentido, irmãos, a compaixão divina deve ser imitada, sem limites. E aí agora você lembra de Mateus 18 e 22. Mateus 18 e 22, quantas vezes deve perdoar o irmão? O 22? Então essa compaixão divina, ela precisa ser imitada, irmão, sem limites. Sempre que houver um arrependimento, deve-se haver o perdão. Para se perdoar, precisa ter misericórdia. Precisa se comportar em relação às outras pessoas como Deus procede em relação a nós. Os que não praticam o perdão ou não perdoam, é malvado. O texto traz essa expressão, servo malvado. E não compreendeu nem reconheceu o que Deus fez por ele, na figura do Senhor. Nem reconheceu o que Deus fez por ele. Mateus 18, 32. E o texto vai revelar então a dureza do coração daquele que fora perdoado, e também o seu grande descaso quanto ao seu dever de imitar o exemplo nobre do seu Senhor, após ter sido perdoado, ou por ser ele perdoado, deveria também perdoar o outro. Nós não estamos nem falando aqui em ver a comparação, a diferença dos valores aqui expressos. Porque 10.000 talentos, e aí o valor, a título de hoje, é para mais de 340 mil. Enquanto que o denário aí, uma moeda romana de prata, que era o pagamento, o salário de um dia de trabalho. É como que você pegasse hoje o salário mínimo, dividisse aí por 25 dias trabalhados, e daria ali o valor, ou pelos 30, e daria ali o valor do dia trabalhado. Então era só 100.
Era uma diferença. Isso quer dizer, irmãos, que o perdão não está para você nivelar no sentido de saber quem merece, quem não merece, quem fez mais, quem fez menos. Não. Perdão é perdão. Por isso é visto como um servo sem misericórdia, malvado. E a parábola do servo aqui, irmãos, sem misericórdia, pode ser comparada também com outra parábola, que é o texto que eu me referi, que leria, vai dar tempo. Pode ser comparado também com a parábola do credor e os dois devedores, de Lucas 7, 41 e 48. Você pode abrir para lá, por favor? Olhe se não é isso mesmo, no sentido da dívida, do perdão e da necessidade do perdão. Lucas 7, 41 e 48. É um outro texto falando-nos sobre perdão, e aqui vem uma outra base para o meu e o seu perdão, que Deus requer de cada um de nós, para com aqueles que precisam, se arrependem e necessitam de perdão. Primeiro, é o fato de que eu, você, nós fomos perdoados por Deus. Recebemos o perdão de Deus. E a Bíblia diz nesse sentido que eu, você, todos nós precisamos do perdão de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. Então eu preciso do perdão de Deus, porque eu sou pecador. Quem disser que não tem pecado já está pecando. É mentiroso, porque todos pecaram. Todos. Mas no sentido prático, certamente nós falhamos. E temos o perdão de Deus, e precisamos estender esse perdão também a outras pessoas que falham conosco, ou quando nós falhamos com as pessoas falham conosco. Olha o texto então, Lucas 7, 41 e 48, como resposta à pergunta de Pedro, com relação a quantas vezes deve perdoar um irmão, lá do texto de Mateus. Ele aprenderia que o perdão não é uma questão matemática celestial, mas de conduta, e que a compaixão divina, que é para ser imitada, não tem limites. Vamos ao texto então, comigo aí, Lucas 7, a partir do 41. Eu não vou ler todo, mas vou começar do 41. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como lhes não tinha com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou, no sentido da dívida ser maior. Jesus lhe disse: julgou bem, respondeste bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher, que fala da mulher pecadora, que ungiu os pés de Jesus, a partir do versículo 36, que entrou lá na casa de Simão, que Jesus foi convidado, ela entrou lá e ungiu os pés de Jesus. E agora Jesus está falando diretamente para Simão, dizendo: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os seus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Tudo isso que Jesus está falando para Simão era algo que aqueles que eram anfitrião, recebia o convidado, fazia para aqueles que eram convidados.
Ele não fez nada disso. Mas essa mulher fez tudo isso. E aí Jesus vai dizer a razão por que ela fez isso. Versículo 47. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela, da mulher, foram perdoados. A expressão é porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. E aí eu quero me referir só ao versículo 46 e 47. Irmãos, não responda para mim, mas pensa. Se nós reconhecemos, de fato, o grande amor de Deus em nossas vidas, e o perdão que nós recebemos de Deus, e nos sentimos então amados por Deus, qual é o resultado disso para as nossas vidas em relação a Deus? É que nós demonstremos a Deus o que? Gratidão e amor. Para fazer o melhor para Ele, reconhecendo o que Ele fez por nós, nos deu vida, perdão, salvação. Não é assim? Pela graça de Deus, não é porque eu mereço, você merece, mas Ele nos amou primeiro, perdoou os nossos pecados, para nos levar a Deus, numa eternidade com Deus. E se Deus fez tudo isso por nós, como retribuição e algo voluntário, livre, nós vamos retribuir. Então, se isso é real na minha vida e eu percebo isso, então certamente, os que assim entendem, compreendem, fará como essa mulher fez. Mas Simão, e não sentia essa necessidade, nem se achava necessário desse perdão, ele pouco amava. E essa mulher, num gesto de amor para com Deus, pelo perdão que recebeu, assim ela fez todo esse ato, por reconhecer o grande perdão que recebeu de Deus. Foi o que motivou, que levou a ela esse reconhecimento. Por isso que ela, com Jesus, fez todo esse gesto, para expressar a sua gratidão pelo perdão recebido. Mas quem se acha super suficiente, que não precisa do perdão de Deus e que não tem nenhuma ação nesse sentido para com Deus. Por isso que Simão ficou chocado. Alguém até disse que talvez tudo aquilo que ela fez ou o que ela gastou ali poderia ser dado aos pobres. E ela fez isso porque ela reconheceu na vida dela o perdão de Deus. Não foi porque ela amou, foi porque ela se sentiu amada, perdoada. Não teria outra forma de expressar a Deus a sua gratidão e o perdão recebido. É um outro texto, irmãos, que traz para nós lições sobre o perdão, que recebemos de Deus como base, para assim também exercer para com os outros, e outra razão como base. É o amor de Deus, que foi o motivo, a causa desse perdão. A verdade ensinada aí, irmãos, no texto, é que o perdão deve ser uma atitude constante, como é com Deus. Uma coisa é clara na Bíblia, é preciso viver o perdão. Quando você perdoa, isso proporciona para você liberdade. Um coração que não perdoa é um coração não perdoado, e está sujeito a pagar o preço. E aí foi o que aconteceu com aquele servo. De acordo com
Mateus 18. Um coração verdadeiramente, irmãos, perdoado é resultado do renascimento espiritual, de acordo com João 3:3, quando Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Já viu a pessoa dizendo que é crente que não perdoa? É crente, diz que ama a Deus, mas não perdoa. A Bíblia diz, irmãos, que Deus perdoa toda a nossa iniquidade. Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa toda a nossa iniquidade. Isso revela para nós uma ação do amor de Deus, a base para uma prática do perdão necessária em nossas vidas, como assim nos é ordenado. Porque Deus nos amou e em Cristo nos concedeu perdão, e esse é um princípio de Deus em nossas vidas e deve ser exercido na mesma lógica, de acordo com João 13, 34, 35, esse texto eu quero ler. Bota aí, dá tempo ainda. João, por favor, 13, 34, 35, nós conhecemos esse texto. 13, 34, 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão todos, ou nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Não se concebe, irmãos, discípulo de Jesus que não ama o outro. Você vai se aborrecer com o outro, vai se chatear, não vai gostar, vai ter dificuldade, vai. Faz parte. Mas se você guardar mágoa, rancor, ódio no coração, e se fechar dentro de você mesmo e decidir não perdoar o seu irmão, certamente haverá consequência. Não é isso que Deus quer, irmãos. Amar é mandamento. E para uma identificação de que de fato eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que provar isso para mim mesmo, porque se eu amar só os que me amam, não é fácil? Se eu emprestar só quem me empresta, os publicanos fazem isso, Jesus disse. A nossa dificuldade, irmãos, está exatamente aí, em revelar, demonstrar esse amor para amar as pessoas difíceis. As pessoas às vezes que nos perseguem, que às vezes até nos prejudicam, que dizem mal contra nós. Nós vamos orar por essas pessoas e amar essas pessoas e perdoar essas pessoas. Não estou dizendo que é fácil, mas é bíblico, é ou não é? Discípulo que é discípulo, perdoa. É uma prova que a gente vai dar ao mundo. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amar uns aos outros. E aí, irmãos, a Bíblia não só nos manda perdoar, ela diz como deve ser o perdão. Qual o seu, o meu, o nosso referencial, porque nós devemos perdoar. E aqui eu falei de 2. De forma, irmãos, que o perdão é uma necessidade no relacionamento familiar. Ele é capaz de produzir harmonia e restauração na família. E sempre que há a prática do perdão, algo maravilhoso acontece. Relacionamentos interpessoais rompidos são restaurados, amém? Os conflitos são solucionados, porque o perdão dá a possibilidade de um novo começo. Uma nova chance a quem errou. E este perdão é dado porque foi recebido de Deus. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi assim que Jesus disse?
para aqueles acusadores da mulher, estava jogando pedra na mulher. E Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas às vezes nós nos achamos bons demais, irmãos. Nós nem falhamos. Fica de pé para a gente encerrar. Alguém já disse, irmãos, que perdão é considerar o outro como se ele não nos tivesse ofendido em nada. E aqui não é uma questão de que você vai ter amnésia, cair no esquecimento. Não, não é isso. Você pode até lembrar, mas não é uma lembrança com dores, com mágoas, com ressentimentos, renovando a ferida, catucando, é velha essa palavra, né? Catucando a ferida. Há uma tendência natural, irmãos, das pessoas, devido ao orgulho, a não dar nem pedir perdão, sabia? Daí se vê que o orgulho dificulta a prática do perdão. É puro orgulho mesmo. Se ele quiser que venha. E o perdão é sempre um desafio para todos nós. A cada situação que exige perdão, irmãos, somos desafiados. E é preciso agir com oração e humildade para enfrentar tal desafio. Pensa comigo e reflita. E aí eu quero ler os 2 últimos textos aqui. Vou conferir Mateus, por favor, coloque aí. Mateus 6, 13 e 14. Mateus 6, 13 e 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou em Marcos, só um instante. Se eu não perdoar, pedir e dar perdão, irmãos, aceitar o perdão, é uma necessidade vital para a saúde emocional, espiritual e até física de qualquer indivíduo. Isso sara, cura. Talvez muitas situações conflitantes entre irmãos, famílias e amigos persistem pela falta de perdão. Concorda comigo? O perdão cura, abençoa e restaura, e é sempre necessário aos nossos relacionamentos. Esse é o princípio, é a base que Deus nos deu. De forma que nós devemos, irmãos, pela graça de Deus, ter a disposição de perdoar até os nossos inimigos. Somente assim, sendo misericordiosos, nós poderemos alcançar misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas se eu não perdoar, Mateus 6, 14 e 15 eu disse, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, de Deus, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoarem uns aos outros, ou aos outros, as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Temos refletido, irmãos, sobre o perdão recebido de Deus em nossas vidas? Pensa um pouquinho. Nós temos refletido sobre isso?
Perdoamos como temos sido perdoados, entendendo ou estendendo ao outro o perdão recebido de Deus. O amor de Deus que nós professamos, ou o amor de Deus professado, imita sua compaixão e misericórdia em nossas vidas. Porque não adianta você falar do amor de Deus, se você não demonstrar amor, se você não demonstrar misericórdia e compaixão. Porque a compaixão e a misericórdia é fruto do amor de Deus. Que todos os nossos atos, então, irmãos, de perdão, sejam com graça ilimitada. E que nós pratiquemos o perdão, assim como somos ordenados. Vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, por essa noite, por essa palavra. Eu sei, ó Deus, que é um desafio, não é fácil. Mas é o que o Senhor tem nos ordenado, ó Deus, para o teu povo, a tua igreja e para todos aqueles que assim, ó Deus, professa o Senhor como Salvador. E que também, ó Deus, expressa o teu amor. Que nós possamos, ó Deus, então, como filhos do Senhor, salvos, que nascemos em Cristo Jesus, possamos expressar isso em nossas vidas, perdoando aqueles que nos ofendem, perdoando aqueles, ó Deus, que muitas vezes nos perseguem, de forma que nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós possamos aprender, ó Deus, com este exemplo que o Senhor quer, e nós pratiquemos, exerçamos o perdão em nossas vidas. Assim como o Senhor nos perdoou, devemos nós também perdoar os outros. Te dou graças, oro e peço, nos ajuda nisso, Senhor, para a glória do Senhor e no nome de Jesus. A igreja diz, amém.